E eu já quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 41. Você que for encontrando, pode dar glória, viu? Glorifica o nome do Senhor. Gênesis capítulo 41. Aleluia. Deus é fiel, mano. Deus marcou essa manhã para fazer um milagre na sua vida. Viu? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você vai sair daqui diferente hoje. Como nós avisamos, comunicamos aqui que hoje está iniciando essa campanha, o milagre de Manassés e Efraim na família. Então este é o tema da mensagem para esta manhã. O milagre de Manassés e Efraim na família. Então Gênesis capítulo 41, versículos 51 diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Então, Manassés significa que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aí o segundo filho, chamado Efraim, disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Queridos, a palavra de Deus, ela nos relata que José, ele foi um jovem muito perseguido. Ele foi um jovem que passou por muitas dificuldades. Nasceu filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Sua mãe Raquel faleceu dando à luz ao seu irmão caçula, chamado Benjamim. E a Bíblia relata que, ao passar do tempo, começou a surgir algum tipo de problema na família a qual José pertencia, onde seu pai era Jacó. Começou a surgir um demônio, um espírito, que age até nos dias de hoje, muito no meio das famílias, chamado inveja. E a inveja começou a surgir no meio daquela família, aonde os seus irmãos começaram a invejar José, começaram a ter ciúmes do tratamento que Jacó tinha, seu pai, com José, e não tinha com os outros. Mas eu creio que o pai amava a todos, mas o diabo, ele é sujo, e ele começa a colocar coisas na mente das pessoas, para que elas venham pensar que está sendo menosprezada, que está tratando o outro com privilégios, mas eu não. E assim, o inimigo começou a agir ali, entre os filhos. E como você conhece a história, a palavra de Deus diz que, chegado um certo tempo, aproximadamente, José tinha aí seus 17, 18 anos de idade, ele foi traído pelos seus irmãos, e foi vendido como escravo. José, filho, neto, bisneto, de homens que revolucionaram a história, que até os dias de hoje tem feito maravilhas. Deus tem agido através dessas histórias, desses acontecimentos que ficam relatados na palavra. Mas nós vemos ali, mesmo ele tendo essa linhagem, ele sofrendo algo que muitos sofrem no dia de hoje: calúnia, enganação. Quantos nos dias de hoje estão sendo escravos? Escravo do quê? Do pecado. Satanás tem escravizado famílias por causa de pecado. Satanás também tem escravizado muitas vidas, muitos jovens. Nós vemos aqui no final de semana, você sai na rua à noite, quantos jovens sendo escravos de Satanás.
Mas Deus levantou uma geração para fazer a diferença. Deus levantou uma geração para mudar essa história. E esta geração não é os pastores aqui da igreja, também. Mas esta geração é eu e você. Você faz parte desta geração para mudar essa história, para que vidas não venham mais ser escravas de Satanás, mas que elas venham ser filhos da luz, filhos do Deus Altíssimo. Amém? Mas também José ali, ele foi humilhado. Sua família foi destruída. Por que destruída? Após ele ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, a notícia que chegou na sua casa não foi isso. O que os filhos falaram para Jacó foi simplesmente: pai, José morreu, foi devorado por animais selvagens. Imagina um pai saber que o filho morreu, comido por um leão, por um animal selvagem. E essa foi a notícia de Jacó. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Pode vir dias em que notícias tristes podem chegar na tua casa, até os teus ouvidos. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Jesus tem algo novo para a tua vida. Talvez notícias tristes tenham chegado na tua vida, aos teus ouvidos, a respeito da tua família, a respeito da tua casa, a respeito daquilo que você está vivendo. Mas nesta manhã, Deus tem uma notícia para você. Eu vou fazer um milagre de Manassés e Efraim na sua família, na sua casa, na sua vida. E eu vou mudar essa história em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que quando José foi vendido como escravo, aí começou toda aquela situação difícil, humilhação, enganação. Para você ter uma ideia, José, ele foi vendido como escravo, ele tinha 18 anos. Do período que ele foi vendido como escravo até o dia que ele se apresentou ao faraó, que ele interpretou os sonhos de faraó, ele já estava com 30 anos. Então vamos dizer aí que se passaram 12 anos de humilhação, enganação, frustração, situação difícil. Mas nesses 12 anos, o que me admira em José é que ele era íntimo de Deus. 12 anos vivendo uma situação difícil, sendo humilhado, sendo tratado como um porco, muitas vezes, porque era assim que eles tratavam um escravo. Mas em nenhum momento você vê José querendo questionar Deus. Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que a minha família está nessa situação? Deus, por que os meus irmãos me enganaram? Por que o Senhor permitiu eu estar passando por isso? Aonde eu errei? Que pecado eu cometi? Mas você não vê José fazendo isso. E às vezes nós perdemos tempo, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e buscar de Deus um milagre. Ele tenta, ele faz barulho, ele sopra, o vento vem, tempestades vêm, mas é só barulho, meu irmão,
porque Ele não toca em você se Deus não permitir. Até para Satanás agir na tua vida, Deus tem que permitir, senão ele não age. Ô louco, mas que situação é essa? Olha para Jó. Satanás só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Satanás só agiu na vida de José porque Deus permitiu. José estava sendo humilhado 12 anos, mas os planos de Deus para José não eram humilhação, mas ele precisava passar por aquilo, para que todos vissem, de um preso, escravo, sujo, fedido, muito tempo sem tomar banho, sem se barbear, sem cortar o cabelo, de repente, alguém lá próximo do rei, tem um cara aqui que está preso aqui, que ele interpreta sonhos. Deus fez alguém lá de cima lembrar de um cara que estava esquecido há 12 anos, já na prisão. E detalhe, preso injustamente, preso porque era reto diante de Deus. Você está passando por situações difíceis, porque você está fazendo a vontade de Deus? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: permaneça nessa visão, porque Deus vai mudar essa história. Você não vai ficar 12 anos no sofrimento, não. Aqui José precisou passar por isso, mas eu profetizo que hoje acaba essa dificuldade. Esse levante contra a tua família vai cessar hoje, porque hoje Deus libera um milagre na tua casa. E eu olho aqui para a palavra do Senhor, quando aquele homem lembra de José. Quanto tempo não fazia já que José não tomava um banho? E ali, Faraó fala: manda chamar esse homem. E quando eles chegam, não, mas desse jeito não tem condições de você se apresentar diante do Faraó. Você está sujo, você está imundo. Como que você vai se apresentar diante dele desse jeito? Não, vamos dar um banho nele, vamos fazer a barba dele, vamos cortar o cabelo dele, vamos dar um trato no homem. Fisicamente, José estava imundo, estava sujo, fedido. Mas Deus não olha para o físico, para o exterior, Deus olha aqui dentro. E aqui dentro José tinha crédito com Deus. Aqui dentro José tinha crédito com Deus. Quantos laços nesses 12 anos Satanás armou contra a vida dele, mas ele permaneceu firme, não desistiu, não abriu mão daquilo que Deus havia mostrado para ele lá atrás, aonde ele via um monte de sacos de alimento prostrado diante de outro saco. Esse saco que estava em pé era ele, e os outros eram seus irmãos. E os seus irmãos não acreditavam naquilo, falavam: não, esse cara está querendo ser melhor que nós. Mas ele entendeu que aquilo era uma visão de Deus, e ele falou: eu não abro mão, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Você não pode abrir mão da tua família, você não pode abrir mão da tua casa, dos teus filhos. Tem que permanecer firme, ainda que você venha sozinho. Mas o meu esposo não é convertido, bispo, a minha esposa, os meus filhos, a situação está difícil. Não importa qual seja o problema, Deus tem a solução para a tua vida. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu guardei essa frase no meu coração. Um ministro falava assim: Deus nunca viu. Aí ele até brincou, falou assim: isso parece até meio estranho, mas não é heresia você falar que Deus não viu, se os olhos dele estão em todos os lugares. Mas Deus nunca viu e nunca vai ver um problema que ele não possa resolver. Então eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. E ele permitiu que você estivesse aqui nesta manhã para dizer para você: eu vou resolver o teu problema, eu vou solucionar o teu problema, mas busque a minha presença, esteja na minha presença, porque José estava na presença do Pai.
E quando José se apresenta diante do faraó, vamos ver aqui no capítulo 41, no versículo 44, depois que José interpreta o sonho, aí vem o versículo 44, diz assim: disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Aqui começou a virada de Deus na vida de José. Faraó, quando ele viu José interpretando, falando que ia haver 7 anos de fartura, mas depois haveria 7 anos de escassez. E ali Faraó falou: não, essa sabedoria não é normal, é algo de Deus, divino mesmo na sua vida. Então a partir de hoje, eu quero que você cuida da minha casa, eu quero que você cuida das minhas coisas. A partir de hoje, ninguém levanta o pé no Egito se você não permitir. Olha o que Deus estava fazendo. Uma pessoa que foi humilhada, foi esquecida, estava numa prisão, estava já longe da sua família há 12 anos, e de repente Deus começa a virar a situação de José. Hoje, humanamente falando, você pode não enxergar, mas Deus já está começando a virar a tua situação. Deus já está começando a mudar a tua história, mudar a tua situação, mudar a tua condição. Talvez hoje a tua condição, hoje você fisicamente falando não era nem para estar aqui, mas Deus te trouxe aqui, Deus te deu forças para você chegar aqui, porque hoje Ele libera o milagre para a tua casa. Oh, aleluia! E quando Deus começa a agir dessa forma na vida de José, Deus começou a exaltar, levantou ele como governador do Egito. Primeiro ministro foi José. E ali ainda nesse mesmo contexto aqui no versículo 45, a Bíblia diz assim, que Faraó falou: e a José chamou Faraó de Zefanate Peneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. José, além disso, está vendo essa egípcia aqui? A partir de hoje, ela vai ser sua esposa. Deus restaurando a família. Mas existia uma família lá, seus irmãos, que Deus ainda ia trabalhar, mas Deus estava começando uma família aqui, na vida de José. E através desse relacionamento, Deus deu esses 2 filhos para José, que era Manassés e Efraim. E quando Manassés nasceu, José, ele pôs o nome dele de Manassés, porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, esqueceu, sabe o que significa? Perdoou, saiu a mágoa. Não existe mais mágoa na vida de José. E Deus, como Ele olha quando Ele olha para a gente, Ele enxerga lá dentro, no nosso íntimo. E quando Deus olhou para José, muitos olhavam para José e viam um escravo sujo, mendigo, fedido. Mas Deus olhava para ele e falava assim: não, esse cara é especial, porque não existe mais mágoa no seu coração. Ele já esqueceu, ele perdoou. Eu vou mudar a história dele. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você nesta manhã aqui é que para você viver um milagre na sua família, tem que liberar perdão. Você quer que Deus trabalhe na sua vida, você quer que Deus trabalhe na sua casa, quer que Deus trabalhe na sua família, na vida dos seus filhos, mas você é uma pessoa muito rancorosa, é uma pessoa que guarda muita mágoa e joga muito isso na cara. Nessas condições não tem como Deus agir. Para Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos que liberar perdão.
Tem base bíblica para isso? Tem. Qual foi a oração que Jesus deixou para nós de ensino? Uma oração para nós espelharmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas será que Deus vai perdoar aquilo que eu tenho feito? Só se eu estiver perdoando também. Você entende? Abre lá em Mateus, deixa marcadinho aí. Deixa marcadinho aí o livro de Gênesis. Abre aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, vem a oração do Pai Nosso. Aí olha o que diz no versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim, aqueles que têm me ofendido. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, da mesma forma como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Essa foi a oração de ensino que Deus deixou, Jesus deixou para nós. Mas é difícil viver isso. Mas quando nós deixamos o orgulho de lado, como diz aqui em Mateus também, capítulo 5, versículo 24. Abre aí, para nós lermos, muito conhecido. Mateus 5, 24, diz assim: deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deixa tudo. Você é obreiro? Porque quando a gente fala em oferta, não é só trazer dízimo e oferta aqui, não é só dinheiro não. O seu tempo você pode ofertar na casa de Deus também. Só que aqui a palavra está nos ensinando, se você souber que existe alguém que está com algum problema com você, que está magoado, está triste com você, vai até ela e se reconcilie, para depois você trazer a tua oferta, porque senão Deus não vai receber a tua oferta, Deus não vai receber a tua oração, Deus não vai receber o louvor que sai da tua boca. Tem que ter perdão, irmão. Sem perdão não tem milagre na nossa vida, não tem transformação na nossa família. E quando José põe o nome do seu filho de Manassés, seu filho primogênito de Manassés, ele estava dizendo isso: Deus, não existe mais mágoa no meu coração, porque hoje meu filho chamado Manassés, o nome dele simboliza isso, perdão. Eu liberei perdão para minha família, ainda que eu não vi os meus irmãos, eu não vi mais os meus familiares, mas eu perdoo eles, Deus. Eu não quero que isso atrapalhe a minha vida. Oh, tem que ser muito humilde, passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, e chegar nesse momento onde Deus faz uma virada na vida dele. Rico, poderoso, mas ele sabia que ele tinha que liberar perdão. Tome cuidado, porque às vezes as condições aonde nós estamos, financeira, enfim, nós achamos que não precisamos liberar perdão. Toma cuidado, porque José tinha isso na sua mente. Não importa o que eu tenho, o importante é eu ter Deus na minha vida. Que Deus estando na minha vida, Deus tendo liberdade para agir na minha vida, Ele não deixa faltar nada. Ele faz o impossível
em meu favor. E hoje, se você liberar esse perdão, se precisa liberar perdão, você não precisa ver a pessoa. José não estava vendo seus irmãos neste momento, mas ele ali, com esse gesto, ele mostrou para Deus que ele estava disposto a perdoar. Não existia mais mágoa. Arranca hoje, nesta manhã, esta mágoa do teu coração. Libere perdão, porque você liberando perdão, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Oh, aleluia. Você pode dar um glória? Ele poderia ter colocado o nome de Manassés no seu segundo filho, que era Efraim. Vou deixar Manassés para o segundo, o primogênito eu vou pôr outro nome. Mas não, ele entendeu que o primeiro filho, o primogênito, tinha que se chamar Manassés, porque o perdão tem que vir antes de qualquer coisa. Então quando você tiver isso no seu coração, que o perdão tem que vir antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa eu tenho que liberar perdão, eu tenho que perdoar. Olha aqui, se você tiver ainda no Mateus capítulo 5, no versículo 23, diz assim, ó: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí vem o 24, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro lá, resolver o teu problema. Meu irmão, libera hoje. Hoje você vai ter a oportunidade, os pastores vão estar aqui ungindo a tua vida, após a mensagem. E quando você estiver vindo aqui para ser ungido, libere perdão. Deus, eu perdoo. Não importa o que fizeram para mim, mas eu perdoo. Talvez você possa estar no seu lugar aí pensando assim: mas olha, você está falando isso, bispo, porque você não sabe o que fizeram para mim. Meu irmão, libere perdão. Libere perdão. Se você não liberar perdão, sua vida vai ficar do jeito que está. Você ora, e as coisas não mudam. Mas libere perdão nesta manhã. Libere perdão. Deus está batendo nessa tecla aqui hoje. Tem vidas aqui que precisam perdoar. A partir do momento que você tomar essa atitude, meu querido, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai mexer, e você vai testemunhar aqui: olha, a partir do momento que eu tomei uma posição diante de Deus, de liberar perdão, Deus mudou a minha história, Deus mudou a situação da minha casa. Da mesma forma Deus agiu também quando José foi pai de Efraim. Quando nasceu Efraim, o nome dele vai ser Efraim. Por que Efraim? Porque no mesmo lugar aonde eu fui humilhado, aonde eu passei por perseguições, aonde eu fui esquecido, aonde eu sofri aflições, nesse mesmo lugar Deus me fez prosperar. Quando nós liberamos perdão, a prosperidade de Deus vem para as nossas vidas. Mas que prosperidade é essa? É em todas as áreas. Talvez na vida financeira você esteja vivendo bem, não sinta falta de nada, mas existe áreas da sua vida que precisa do agir de Deus, e Deus só vai agir quando o perdão for liberado. Foi liberado o perdão? Então eu vou mudar, eu vou prosperar a tua saúde, eu vou prosperar o teu relacionamento, eu vou prosperar a vida dos teus filhos, eu vou te dar condições para você dar uma condição melhor para a tua família. Prosperar, meu irmão. Muitos pensam que prosperidade é ter demais. Talvez aonde você mora seja um lugar simples, mas você é próspero, porque a presença de Deus está lá. Você não precisa morar em casa de 20 quartos, 15 cômodos, para mostrar que você é próspero. Você pode morar numa casinha de 2 cômodos, mas a presença de Deus está lá, então você é próspero.
Para a sociedade, prosperidade é ter carro do ano, é ter 1, 2, 3, 4, 5 casas. Mas para Deus ser próspero é ser íntimo dele. Porque quando nós somos íntimos do Senhor, Deus não deixa faltar nada em nossas vidas. E prosperidade é isso, é não ter falta de nada. Isso é prosperidade, meu irmão. Ah, então quer dizer porque a pessoa tem demais, ela não é próspera? É sim, mas as pessoas se prendem só nisso. Só nisso. Para mim ser próspero eu preciso, o meu vizinho tem isso, eu preciso ter também, no mínimo o que ele tem. Não, isso não é prosperidade, é inveja. Toma cuidado. Não deixe isso entrar dentro da tua casa. Mas toma posição nesta manhã. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Olha o que Deus tem para a tua vida. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 15. Quando nós liberamos o perdão, aí olha o que a palavra de Deus vem para as nossas vidas. Olha o que ela diz. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, sabe o que isso significa? Se vocês estiverem íntimo de mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A pergunta de Deus para a tua vida nessa manhã é: o que queres que eu te faça? Aonde você quer que eu ponha a mão? O que você quer que eu faça na tua vida? Aonde você quer que eu mexa? Jesus conhece o teu coração e Ele sabe do que você precisa. Mas você precisa declarar, como José declarou, através dos nomes que ele colocou em seus filhos. Declare nesta manhã: Deus, eu quero que o Senhor mexa nesta área da minha vida. Eu quero que o Senhor mexa nesta área da minha vida. Eu quero ver a transformação do Senhor na minha vida. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Tomamos posição diante de Deus. Deus, muda a minha história, muda a minha vida. A tua palavra diz que se eu estiver ligado em ti, eu posso pedir o que eu quiser. O que queres que eu te faça? Foi isso que Jesus perguntou para Bartimeu. E Ele pergunta nessa manhã para mim e para você: o que queres que eu te faça, filho? Salmos capítulo 122. Salmo 122. O salmo começa assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato de nós estarmos aqui já é motivo de nós nos alegrarmos. Alegrarmos por estarmos na casa do Senhor. Mas olha o que Deus tem para você aí no verso 6. Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Aqui é uma oração de Davi. Davi, ele orava ao Senhor para que Deus trouxesse a paz em Jerusalém. E aí ele fala assim: Senhor, aqueles que te amam sejam prósperos. Sabe o que ele está falando? Deus, aqueles que te amam sejam prósperos. Prósperos aqui que ele está dizendo, quer dizer, Deus, que não venha faltar nada na vida deles, que não venha faltar o amor do Senhor na vida deles, que não venha faltar o amor na família, que não venha faltar, ó Pai querido, o mantimento, o pão de cada dia, que não venha faltar a condição financeira, mas que eles venham ser prósperos, porque eles te amam, Senhor. E aqueles que te amam, eu creio que o Senhor cuida. Davi orava dessa forma. E eu creio que nos dias de hoje, aqueles que amam ao Senhor, quantos amam ao Senhor aqui nesta manhã? Então, meu irmão,
pode glorificar porque você é um homem e uma mulher próspero. Vocês são prósperos porque a palavra de Deus diz: aqueles que te amam sejam prósperos. E para nós encerrarmos aqui, abre em Isaías, capítulo 48. Isaías 48. Versículo 15 diz assim, ó: Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. A palavra de Deus aqui está dizendo: eu o trouxe, o Senhor te trouxe para este caminho. E se você está nesse caminho porque foi o Senhor que te trouxe, então, meu irmão, pode glorificar o nome do Senhor, porque se você está no caminho que o Senhor te colocou, Deus vai fazer próspero este caminho. Aonde você andar, aonde você pisar, aonde você passar, Deus vai fazer próspero, para que você venha a ser próspero também. Quando eu cheguei em Jacareí, em 2002, eu briguei muito com Deus para não vir para cá, porque eu não conhecia ninguém aqui. Eu não conhecia nada, não tinha amizade com ninguém nessa cidade. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer lá? Novo convertido, há pouco tempo na presença do Senhor. E eu falava assim: Deus, se eu for para lá e eu não me adaptar à cidade, o meu medo é eu me afastar da tua presença. Só que a gente, novo convertido, não sabe os planos de Deus para as nossas vidas. Mal sabia eu que Deus tinha o melhor para mim nesta cidade, neste caminho que Ele estava me colocando. Só que eu não sabia disso, e eu brigava com Deus: Deus, eu não quero ir, eu não vou para aquela cidade, eu vou fazer o que naquela cidade? E acabei vindo, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Escolher o caminho que Deus tem para mim. Escolha o caminho que Deus tem para você. Olha, às vezes tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos tomar decisões, como eu tive que tomar essa decisão alguns anos atrás, mas eu decidi pelo Senhor: Deus, se é isso que o Senhor tem, então eu vou. As portas se fecharam para mim aonde eu morava, e eu acabei vindo. E cheguei nessa cidade, Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, porque houve uma decisão, uma escolha. Então, quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma escolha, decidimos pelo Senhor: Deus, é esse caminho que o Senhor tem para mim, então é aqui que eu vou. Não importa se humanamente falando você não enxerga nada, você não consegue ver solução, mas se esse caminho foi esse que Deus escolheu para você, a partir do momento que você escolher ir por este caminho, Deus vai fazer este caminho próspero. Sabe o que Deus está querendo dizer? Eu vou levantar vidas para te abençoar, eu vou colocar pessoas na tua vida para suprir essa necessidade que você está passando, que você está vivendo. Eu vou mudar a tua história, mas decida pelo caminho que eu estou te colocando. Deus, Ele não interfere nas nossas decisões, somos nós que escolhemos. Essa pessoa abençoada que está do teu lado, foi você que escolheu para viver do lado dela e envelhecer do lado dela. Mas Deus honra a tua escolha. Aonde você mora hoje, foi Deus que preparou para você? Eu creio que foi. Mas eu também creio que você escolheu a casa que você mora. E Deus abençoou para que você tivesse condições de conquistar aquela casa. O carro que você tem hoje, você chegou na loja para comprar, você escolheu: não, eu quero esse, eu não quero esse, eu quero esse que é preto, eu não quero prata. Mas Deus abençoou você para conquistar o preto. E assim é em todas as áreas das nossas vidas.
Deus não interfere nas nossas escolhas, mas Deus nos dá condições para conquistarmos aquilo que nós escolhemos. Mas ei, escolha no Senhor, escolha o caminho que Deus tem para você, porque se você escolher errado, meu irmão, aí você vai viver o que estava vivendo José. Não que ele escolheu errado, mas passar pelo que ele passou: sofrimento, humilhação, angústia, dor, família falida, não existe mais amor na família, não existe mais diálogo, o filho está no quarto com o celular, o outro está na sala com o notebook, o outro está na frente da televisão, não existe mais diálogo, não existe mais comunicação, você não sabe o que o teu filho faz, você não sabe o que o teu filho está acessando na internet, a tua esposa não sabe a senha do teu e-mail, o teu esposo não sabe a senha do teu e-mail. Meu irmão, toma cuidado. Jesus está te alertando nesta manhã. Ele quer fazer os teus caminhos prósperos, Ele quer te levantar, trazer a prosperidade para a tua vida, mas tem que liberar perdão, tem que tapar as brechas. Como o pastor Tiago falou aqui ministrando a oferta, nós temos que tapar as brechas para as raposinhas não entrar. O diabo ele age, ele vem comendo pelas beiradas para destruir família, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: ele tenta destruir, mas eu já tenho um plano para a tua família. Eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé neste momento. Deus vai fazer os teus caminhos prósperos, porque o plano dele é o melhor para a tua vida. Hoje, o milagre de Manassés e Efraim entra na tua casa. Se existe alguém que precisa te procurar para te pedir perdão, essa pessoa vai te procurar. Ela vai te procurar, mas todo o mal vai cair por terra hoje, porque Deus tem o melhor para fazer na tua vida, e não vai ser isso aqui que vai impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Os pastores vão estar aqui na frente. Antes eu quero fazer uma oração pela vida de vocês. Em seguida o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. Enquanto o louvor estiver adorando, você vem aqui na frente, que os pastores vão ungir a tua vida. E o milagre de Manassés e Efraim vai entrar na tua casa. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã, Deus, por cada família representada aqui. Deus, cada vida que entrou aqui nesta manhã buscando algo da parte do Senhor. Buscando algo, Deus, para que o Senhor possa mudar, para que o Senhor venha transformar. Talvez, Deus, alguém aqui nesta manhã entrou, ó Pai querido, querendo, ó Pai querido, uma resposta do Senhor. Deus, que o Senhor venha de encontro a essas vidas nessa manhã. Que o Senhor venha mostrar para os teus filhos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O vento pode soprar, Pai, mas o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor é um Deus que muda história. O Senhor é um Deus que muda quadros. Deus, ó Pai querido, transforma famílias aqui nesta manhã. Deus, que o milagre de Manassés, que o perdão possa entrar dentro da casa dos teus filhos. Deus, que o milagre de Efraim, Deus, possa entrar também na casa dos teus filhos. Que eles venham ser, ó Pai, homens e mulheres prósperos diante do Senhor, porque eu creio, Deus, que o que o Senhor tem para as nossas vidas é o melhor desta terra, e o melhor, ó Pai querido, eu profetizo na vida dos teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.